Da crise dos mísseis cubanos à tempestade solar de 1967, aqui estão os incidentes que estiveram perto de provocar uma guerra nuclear no mundo. Em 1956, os Estados Unidos foram um dos principais atores da crise do Canal de Suez entre a União Soviética e a França e a Grã-Bretanha. O país do tio Sam queria intervir para acabar com a crise. Entretanto, diante das ameaças da União Soviética de utilizar armas convencionais contra a França e a Grã-Bretanha, em particular após o aparecimento das aeronaves sobre a Turquia, os Estados Unidos declararam que um ataque nuclear da OTAN contra a União Soviética poderia muito bem ocorrer. A América e a OTAN já se declaravam vitoriosos, apesar das graves consequências de um ataque nuclear desse tipo. Mas, felizmente, nada disso aconteceu porque se descobriu que os aviões em questão sobrevoavam a Turquia. E então foi descoberto que as supostas ações tomadas pela União Soviética eram falsas e às vezes exageradas ou mal interpretadas, o que ensinou os Estados Unidos a pensar duas vezes antes de agir. Em 9 de novembro de 1979, Zbigniew Brzezinski, conselheiro de segurança nacional do presidente americano Jimmy Carter, estava dormindo rapidamente em casa. Aspirando uma boa noite de sono, ele foi despertado por um telefonema às 3 da manhã. Na outra ponta da linha estava o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, NORAD. Perfeitamente consciente, Brzezinski ouviu atentamente seu interlocutor explicando a situação de emergência em que seu país se encontrava. A União Soviética tinha acabado de lançar 250 mísseis balísticos em direção aos Estados Unidos, que mais tarde se tornaram 2.200, de acordo com uma mensagem dos computadores da NORAD. A decisão de retaliar coube ao presidente Jimmy Carter, que tinha apenas 3 a 5 minutos para intervir, enquanto tudo já estava no lugar para a ofensiva. O tempo estava se esgotando, e nesta importante situação, Brzezinski decidiu esperar alguns minutos. A espera compensou porque, após alguns minutos, os satélites e radar confirmaram que foi um alarme falso. De fato, um técnico havia inserido uma fita mostrando um cenário de treinamento em um dos computadores. Graças à sua paciência, Brzezinski conseguiu evitar um verdadeiro desastre, embora a espera o deixasse muito nervoso. No entanto, ele ficou aliviado e feliz por ter confiado em sua intuição e não ter acordado o presidente. Naquele dia, o homem aprendeu que os avisos nem sempre devem ser confiáveis, porque a falta de jeito humano ou até mesmo uma parte defeituosa pode causar situações alarmantes e às vezes levar a um verdadeiro desastre. Stanislav Petrov era um oficial da Força de Defesa Aérea do Exército Soviético, e como qualquer oficial encarregado da segurança do seu país, este homem tinha apenas um desejo: proteger seu país. Então, em meio à Guerra Fria contra os Estados Unidos, de ataques. Mas em 1983, na noite de 25 de setembro, o sistema de alerta de mísseis soviéticos anunciou que os Estados Unidos haviam lançado 5 mísseis balísticos intercontinentais em direção à União Soviética. Em vez de reagir rapidamente, informando ao comando deste alerta, Petrov demorou alguns minutos para analisar a situação. Após cuidadosa reflexão, ele concluiu que este era um alarme falso, convencido de que, no caso de um ataque real, os Estados Unidos teriam enviado muito mais mísseis. Entretanto, o oficial soviético não pôde deixar de se sentir ansioso, pois uma dúvida permaneceu em sua mente. E se, ao tomar a decisão de denunciar um falso alarme, ele tivesse colocado seu país em grave perigo? Mas, no final, ele estava certo em não acreditar em um ataque, porque mais tarde se revelou que o calor gerado pelos raios solares refletidos nas nuvens era a causa deste alerta. Petrov respirou um suspiro de alívio e foi para casa, exausto, mas feliz. Graças à sua decisão, ele havia evitado por pouco uma guerra nuclear e, a partir de então, foi considerado um herói. De fato, ele recebeu uma medalha por méritos prestados à pátria nas Forças Armadas. Estamos em 1962, no meio da Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética estão fazendo planos estratégicos, mas cada uma das duas superpotências espera afirmar sua posição no mundo. E há um problema: Cuba. Se os Estados Unidos de John Kennedy se preparam para derrubar o regime de Fidel Castro e iniciar uma invasão da ilha, a União Soviética implanta mísseis nucleares e envia vários navios com soldados. Cada uma das duas superpotências manteve assim sua posição de força, mas a crise dos mísseis cubanos levou os dois países à beira da guerra nuclear. O mundo inteiro estava em alerta. Felizmente, os Estados Unidos e a União Soviética chegaram a um compromisso, e em 28 de outubro de 62, após 13 dias de conflito, os navios soviéticos recuaram depois que os americanos se comprometeram a não invadir Cuba e desmantelar os foguetes que haviam instalado na Turquia e na Itália.
Entretanto, deve-se dizer que a crise dos mísseis cubanos marcou uma virada nas relações dos Estados Unidos e da União Soviética, pois foi a partir daquele dia que os dois países decidiram instalar o famoso telefone vermelho, uma linha direta que lhes permitiria comunicar-se em caso de problemas. Após a Guerra dos 6 Dias de 67, que colocou Israel contra o Egito, Síria e Jordânia, o Estado judeu desfrutava de uma posição de força militar e territorial que queria manter por tanto tempo quanto possível. Mas em 6 de outubro de 73, o dia do jejum do Yom Kippur, o país enfrentou um ataque surpresa do Egito e da Síria, que queriam recuperar os territórios do Sinai e do Golan ocupados desde 1967 por seu vizinho. Tomado de surpresa, o Estado hebraico preparou-se militarmente o melhor que pôde. Acabou mesmo com o apoio dos Estados Unidos, enquanto o Egito e a Síria foram apoiados pela União Soviética. Somente isto envolveria um conflito nuclear. Assim, pela segunda vez, Israel estava à beira da guerra nuclear, tendo estado à beira dela pela primeira vez em 67. Mas, felizmente, esta história foi logo esquecida e a Guerra do Yom Kippur, também chamada de Guerra de Outubro ou Guerra do Ramadã, terminou após 3 semanas, após um cessar-fogo imposto pelo Conselho de Segurança da ONU, deixando Israel no estado de semi-liberdade. A China de Mao Tse-tung e a União Soviética de Stalin são vistas há muito tempo como dois aliados que esperavam manter boas relações por um longo tempo. Mas um conflito de fronteiras romperia subitamente esta relação de amizade entre eles. O conflito é por conta da Ilha Damansk, uma pequena ilha desabitada no extremo oriente do rio Ussuri, localizado na fronteira entre a União Soviética e a China. Na noite de 1 ou 2 de março de 69, os soldados chineses armados atacaram os guardas de fronteira soviéticos estacionados na ilha. Os dois países travaram uma batalha intensa, durante a qual os chineses conseguiram empurrar para trás os soviéticos menos bem armados, após o que o Exército Vermelho Soviético retaliou bombardeando as tropas chinesas e recuperando o controle da ilha. Infelizmente, ambos os países perderam muitos dos seus homens nesta batalha, sem mencionar a ameaça nuclear que pairava sobre eles depois que as tensões entre os dois foram retomadas em 13 de agosto de 69. Entretanto, o conflito terminou em 11 de setembro de 69, quando as duas potências finalmente chegaram a um acordo e pararam de atirar, até mesmo redesenhando a fronteira entre elas. A paz foi restaurada, mas embora a Ilha Damansk, também chamada de Ilha Zhenbao, pertença hoje aos chineses, esta página escura da história marcou para sempre as relações entre a China e a União Soviética. Durante a Guerra Fria, os sentinelas dos Estados Unidos ficam regularmente de guarda nas bases, com o objetivo de garantir a máxima segurança. Mas em 25 de outubro de 62, no meio da noite, um dos guardas da base aérea de Duluth, em Minnesota, se assustou ao ver uma figura subindo em uma cerca de segurança. Pensando que era um membro do Exército Vermelho, o guarda deu um tiro antes de dar o alarme. Desta forma, ele foi capaz de alertar todas as bases da área a tempo de acelerar as operações. O Comando Aéreo Estratégico estava pronto para usar seu arsenal nuclear e os pilotos prestes a decolar estavam convencidos de que a Terceira Guerra Mundial estava prestes a começar. Entretanto, se este guarda conseguiu colocar todo o seu país em alerta, logo sentiu um enorme sentimento de culpa após sua ação, porque o homem que ele havia visto tentando passar a cerca de segurança era um urso. Você pode imaginar a escala do desastre se uma guerra nuclear tivesse sido desencadeada como resultado desse erro? É claro que não é raro que tais erros aconteçam, mas este guarda corrigiu seu erro e a expectativa de um ataque nuclear era apenas um alarme falso. Durante a Guerra Fria, os americanos tinham radares de segurança no Alasca. Com eles esperavam detectar mísseis nucleares, mas um dia, os comandantes militares americanos notaram um bloqueio em um radar. Para eles não havia dúvida, os soviéticos estavam por trás disso. Embora os aviões estivessem carregados com armas nucleares, os americanos se deram ao trabalho de analisar minuciosamente a situação e ver o que realmente tinha acontecido antes de agir. Após consultar o serviço meteorológico e observar a atividade do Sol, eles descobriram que a falha de energia no radar foi, na verdade, devido a uma tempestade solar. Isso ocorreu em 23 de maio de 67. Pode-se imaginar a sensação de pânico que os americanos devem ter sentido após esta descoberta. Felizmente, nada foi decidido na época e o assunto foi rapidamente resolvido. Naquele dia, os americanos só podiam se orgulhar de terem tido tempo para estudar a situação antes de lançar um ataque e mudar o mundo para sempre. Em 95, um grupo de cientistas estava na ilha de Andøya, Noruega, onde tinham vindo para conduzir pesquisas sobre as luzes do norte. Somente este estudo exigiu o uso de um foguete. Para realizar suas pesquisas, os cientistas lançaram um foguete sonoro da ilha onde eles estavam hospedados. Ao utilizar o foguete, os pesquisadores poderiam se parabenizar antecipadamente por seus resultados. Mas mal sabiam eles que, usando este método, poderiam iniciar uma guerra nuclear. Isso mesmo. Os técnicos de radar russos que haviam detectado o foguete foram rápidos em levantar o alerta, confundindo o foguete com um míssil balístico
americano lançado contra o território do sul da Rússia, e o presidente Boris Yeltsin estava então à beira de ativar a pasta nuclear. Tudo isso para uma simples pesquisa científica, mas felizmente nenhuma guerra eclodiu no dia, pois os russos perceberam que não era uma ameaça dos Estados Unidos, e os pesquisadores puderam continuar seu trabalho, aliviados e para sempre marcados por este incidente. Desde a Segunda Guerra Mundial, o mundo tem vivido várias guerras e conflitos entre muitos países e nações, cada vez na esperança de que a humanidade nunca teria que vivenciar uma terceira guerra mundial. Mas em 24 de fevereiro de 2022, o mundo inteiro despertou para a invasão da Rússia da Ucrânia. Desde então, vem se preparando para uma guerra nuclear, o que não é impossível. É verdade que no momento nada está confirmado, o que deixa o mundo tranquilo, até porque os especialistas afirmaram que o risco de uma tal guerra nuclear é baixo, enquanto os outros países ocidentais não entrarem em guerra diretamente com a Rússia. E afirmar a informação certamente, e deve-se dizer que este risco depende de Putin, que poderia retirar as bombas nucleares se não conseguisse mais resistir à notável resistência que os ucranianos têm mostrado. Mas enquanto isso, o mundo está concentrado na pequena esperança de que a guerra Rússia-Ucrânia termine o mais rápido possível, para que possa finalmente descansar sobre seus ombros. Seja qual for o resultado da guerra, o mundo terá mais uma vez sido afetado por um conflito nuclear iminente. Você acabou de ver como o mundo se aproximou várias vezes de uma guerra nuclear. Se gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.